Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: a esquerda dos Estados Unidos tem futuro? Vocês já começaram a acompanhar pelo noticiário da imprensa a preparação para as prévias eleitorais dos Estados Unidos. Em 2020, haverá eleições presidenciais nos Estados Unidos. E começaram já a ser lançados os nomes que concorrerão às prévias de cada um dos partidos. O Partido Democrata, hoje na oposição, e o Partido Republicano de Donald Trump. Alguns dos candidatos democratas representam a ala esquerda desse partido, especialmente o senador por Vermont, Bernie Sanders, que tem 77 anos e que já foi candidato nas prévias do Partido Democrata nas eleições presidenciais que ocorreram em 2016. Bernie Sanders, naquela oportunidade, perdeu a disputa na prévia para Hillary Clinton, que representa a ala mais tradicional, que representava a ala mais tradicional do Partido Democrata, sua ala centrista. Bernie Sanders se apresenta como um socialista democrático. Trazendo para dentro dos Estados Unidos as referências políticas que nós estamos acostumados a conhecer da Europa, é como se ele fosse um social-democrata, como se ele fosse um defensor daquele tipo de estado de bem-estar social, dos direitos econômicos e sociais que foram construídos na Europa Ocidental depois da Segunda Guerra Mundial. Bernie Sanders, com esse programa, educação pública, saúde pública, impostos progressivos sobre os mais ricos, redução dos impostos sobre os mais pobres, direitos trabalhistas, com esse programa, Bernie Sanders encarna uma corrente à esquerda do Partido Democrata. Bernie Sanders encarna uma corrente que se opõe à ditadura velada do capital financeiro, que na prática governa os Estados Unidos, quando ganha republicano, quando ganha democratas. Não é simples a situação de Bernie Sanders, não está escrito nas estrelas que ele será dessa vez escolhido como candidato do Partido Democrata. Por dois motivos. O primeiro, porque o setor centrista do Partido Democrata ainda é hegemônico, embora a esquerda democrata tenha crescido nas últimas eleições parlamentares. Conseguiu eleger um punhado de deputados pela primeira vez em distritos muito importantes, como em Nova York. Conseguiu eleger 4, 5 deputados muito vinculados ao pensamento de Bernie Sanders. Há muito entusiasmo nos setores juvenis, nos movimentos sociais, nas organizações sindicais, para o apoio a uma candidatura como a de Bernie Sanders e o programa que ele representa. Mas, além dos setores centristas serem hegemônicos, a esquerda democrata se apresenta, neste primeiro momento, dividida. Bernie Sanders não é o único candidato que expressa esse pensamento mais progressista. Elizabeth Warren é outra expoente desse pensamento e, de uma maneira menos clara, também expressa esse ponto de vista progressista a candidata que vem pelo Havaí, a Tulsi Gabbard, uma ex-militar que tem um forte discurso contra o papel imperialista dos Estados Unidos no mundo e que também disputa esse pensamento mais progressista, embora ela não seja propriamente do grupo de Sanders, não seja dessa corrente socialista democrata que vem crescendo eleitoralmente
nos últimos anos. Para que nós possamos compreender quais são as perspectivas estratégicas, perspectivas políticas da esquerda dos Estados Unidos, é necessário a gente dar um passo atrás e compreender por que nos Estados Unidos, ao contrário da Europa e da América Latina, jamais houve um partido socialista de massas, ou seja, a esquerda nunca foi política e eleitoralmente protagonista nos Estados Unidos. Se nós olharmos para a história desse país, nós veremos que desde a sua independência ele foi cravado por um sistema político eleitoral que impedia o surgimento de alternativas, praticamente impedia o surgimento de alternativas fora de um bipartidarismo que representava exclusivamente frações diferentes das classes dominantes dos Estados Unidos. Desde a construção original do processo político nos Estados Unidos, se estabeleceu o voto distrital. O que é o voto distrital? Numa determinada jurisdição, vota-se para eleger um único representante dessa comarca, dessa região, dessa jurisdição, desse distrito, como se diz na Constituição dos Estados Unidos. Um único candidato por jurisdição. Isso dificulta muito o surgimento de partidos nacionalmente fortes, porque tende a fazer prevalecer grandes partidos com muito financiamento de campanha, desde a sua origem. Era muito difícil surgir um terceiro partido. O sistema americano foi se consolidando ao longo do século XIX. Ele veio de um sistema bipartidário, chegou a ser um sistema praticamente unipartidário, depois se desenvolveu novamente de forma bipartidária, sempre representando conflitos dentro da burguesia dos Estados Unidos. Quando o sistema surgiu, você tinha o Partido Democrático Republicano, que representava os interesses agrários mais ao sul do país, mais vinculados, inclusive, ao remanejamento de um certo pacto com a Inglaterra, que, afinal de contas, era a grande compradora dos produtos agrários do sul do país, onde imperava a escravidão. Havia, portanto, esse Partido Democrata Republicano e havia o Partido Federalista, que era um partido mais vinculado à burguesia nortista. O Partido Democrata Republicano, num certo momento, trucidou o Partido Federalista. Depois da Segunda Guerra Anglo-Americana, de 1812, o Partido Federalista ele praticamente desaparece. O Partido Democrata Republicano, por um bocado de anos, praticamente foi o único partido do país. Em seguida, o sistema foi se remontando ao longo do século XIX e do século XX e se consolidando dois partidos das classes dominantes, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Na origem, no século XIX, o Partido Republicano representava os interesses mais progressistas da burguesia nortista contra os senhores de escravos, os interesses agrários do Sul. O Partido Republicano era o partido de Abraham Lincoln e o Partido Democrata representava a burguesia agrária. O Partido Democrata só viria a ter uma posição mais progressista já no século XX e se consolidaria como um partido representando os setores menos conservadores da burguesia americana a partir de Roosevelt, nos anos 30, quando Roosevelt propõe o New Deal, sua política de ampliação do papel do Estado na economia, de ampliação dos direitos dos trabalhadores, o Partido Democrata se deslocaria para uma posição que a imprensa chama de centro-esquerda, enquanto o Partido Republicano faria um deslocamento no sentido inverso, de se transformar num partido de centro-direita, ou seja, num partido que representava os interesses burgueses mais monopolistas, mais contrários à ampliação dos direitos dos trabalhadores, à ampliação do papel do Estado na economia, a ampliação dos serviços públicos, a impostos progressivos. Não é? O Partido Republicano passaria a representar ao largo do tempo, e assim se consolidaria no século XX, como um representante do pensamento ultraliberal, defensor de baixos impostos mais ricos, contrário aos direitos dos trabalhadores, contrário
favorável às privatizações, contrário a um papel destacado do Estado na economia interna, um partido mais pró-mercado, contra a regulação, uma política mais claramente liberal, enquanto o Partido Democrata seria um partido mais próximo das ideias de Keynes, do economista, do célebre economista inglês, favorável a uma participação maior do Estado na economia, favorável a programas que permitissem ampliação de direitos econômicos e sociais para ampliar o mercado interno, um pensamento, portanto, mais deslocado no sentido de uma certa intervenção do Estado da economia sobre o mercado, uma relação menos absoluta de hegemonia do mercado sobre a sociedade, uma relação mais regulamentada do papel do mercado. E esses dois partidos se revezariam no governo, ambos partidos representando os interesses das classes dominantes, ambos partidos representando variações bastante limitadas de política econômica, ambos partidos representando o imperialismo como política externa e como papel dos Estados Unidos no mundo, defendendo as grandes corporações norte-americanas, a exportação do capital financeiro americano para ser hegemônico em outros países e assim por diante. E o sistema distrital praticamente impedia que surgissem outros partidos e continua impedindo que surjam outros partidos. Não é? O sistema político eleitoral americano permite amplamente o financiamento privado, esses grandes partidos contam com recursos financeiros absurdos. Nos Estados Unidos não existe horário eleitoral gratuito, nos Estados Unidos não existe nenhuma forma de direito público que permita a ascensão de partidos diferentes do que esses dois grandes mamutes da política norte-americana. Vez por outra, algum partido conseguia eleger deputados em alguns distritos determinados, às vezes conseguia ganhar uma certa força em alguns estados, mas dificilmente conseguia alcançar uma representação nacional importante. É curioso, porque nas eleições presidenciais americanas, a imprensa costuma dizer que só tem 2 candidatos. Não é verdade, os Estados Unidos chegou a ter centenas de candidatos presidenciais. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, centenas de candidatos presidenciais. O problema é que nenhum desses candidatos consegue ser um candidato nacional. São candidatos que conseguem atingir um mínimo de adesão em poucos estados. Eles, portanto, são candidatos mais simbólicos do que reais. Apenas o Partido Democrata e o Partido Republicano, por conta do sistema distrital, alcançam o mínimo de adesão necessário para poder disputarem a eleição, para poder disputar a eleição presidencial. A esquerda teve algumas chances de romper esse cerco no passado. Uma chance foi ali entre os anos 20 e os anos 30. Logo depois da Revolução Russa de 17, a esquerda americana ganha muita força. Os Estados Unidos tinham um movimento sindical muito pulsante, o pensamento socialista, o pensamento anarquista tinha um peso na classe trabalhadora. A Revolução Russa leva ao surgimento de um partido comunista que possuía certa musculatura, que conseguiu atrair setores que vinham do anarquismo e do socialismo e construir um partido com bastante influência no movimento sindical, na intelectualidade. O crescimento das lutas da classe trabalhadora deram uma certa influência ao Partido Comunista, mas tanto por conta da repressão do Estado norte-americano, quanto fundamentalmente pelo tipo de sistema político eleitoral, o Partido Comunista nunca conseguiu romper o cerco institucional armado pelo sistema. Não é? O Partido Comunista conviveu com outros partidos de esquerda, como o Partido Socialista, tiveram, então, um certo peso, chegaram até mesmo a eleger deputados por um ou outro distrito nos anos 30 e depois também nos anos 40, antes da onda macartista, mas não eram de massas, não eram partidos que conseguissem romper esse cerco estabelecido pelo sistema de voto distrital nos Estados Unidos. Também teve, como eu já disse, muita repressão contra a esquerda. Os Estados Unidos teve as leis antissindicais nos Estados Unidos sempre foram muito vigorosas, especialmente até os anos 30, até a eleição de Roosevelt
para a presidência do país, a repressão era brutal, a Polícia Federal Americana, o FBI, combatia e reprimia os sindicatos, os donos, a realização de greves em muitos estados era considerada um crime contra a liberdade e a propriedade. Os patrões podiam contratar piqueteiros, podiam contratar agências privadas que reprimiam, podiam contratar serviços de combate aos piqueteiros, contratavam essas agências de serviços privados para reprimir os piqueteiros. É famosa em muitos filmes a agência Pinkerton de detetives, que servia tanto para caçar bandido quanto para reprimir as greves. Os sindicatos muitas vezes eram proibidos de ter atuação. Então a repressão teve um peso grande pré-30 e mesmo depois de 45, findada a guerra, no período da Guerra Fria, com o macartismo, a repressão contra a esquerda foi muito violenta. Os comunistas foram praticamente proibidos de ter emprego público, os comunistas foram reprimidos na indústria do entretenimento, os comunistas e outros setores da esquerda eram vistos como inimigos internos e impedidos de ter espaços para crescer. Não é? O Partido Comunista vivia com um pé fora da legalidade, um pé dentro, tamanho era a repressão nos anos 50, nos anos 60. Outras forças políticas que surgiam, outros movimentos, como o movimento dos direitos civis, também eram muito vigiados e reprimidos pelo FBI, por outras agências repressivas dos Estados Unidos. Uma outra grande chance que teve a esquerda norte-americana foi no final dos anos 60. O que aconteceu no final dos anos 60? Havia um poderoso movimento pelos direitos civis, um movimento antirracista, que deu origem a organizações muito fortes, como é o caso dos Panteras Negras, não é? Organizações que chegaram a sacudir o país com presença nacional, não com força eleitoral, mas com muito militantismo, com muita intervenção na vida do país. Havia um movimento antirracista, um movimento negro poderoso, como havia um movimento fortíssimo contra a Guerra do Vietnã, como havia também um movimento poderoso das mulheres. E ali, naquele final dos anos 60 nos Estados Unidos, há exatamente 50 anos, parecia que se criava um cenário para o surgimento de uma esquerda de massas, que começava na luta social, que começava na luta dos negros, das mulheres, na luta contra a Guerra do Vietnã, no movimento estudantil, pouca influência na classe trabalhadora, mas muita influência entre os negros, os jovens que participavam da campanha contra a Guerra do Vietnã e as mulheres. Pareciam surgir condições para a criação, a partir dessa esquerda social, vamos chamar assim, de um partido de massa nos Estados Unidos. Chegou mesmo a ser realizado na Pensilvânia, em 69, um congresso revolucionário do povo dos Estados Unidos tentando unificar o conjunto desses movimentos. Mas isso não foi possível. Essa esquerda social tinha características muito específicas que em outros países não ocorria dessa forma. Havia um elemento essencialista, que hoje se diz identitário, muito forte. Então, do movimento dos Panteras Negras, nos Panteras Negras, por exemplo, somente os negros podiam se inscrever. O movimento das mulheres tinha também sua identidade muito forte, muito característica, muito voltada para as pautas femininas e pouca disposição de construir um espaço comum, como ocorreu em outros países onde emergiram partidos de massa, seja no passado, no século XIX, mesmo no século XX, partidos de massa que eram receptáculos de grandes movimentos sociais. O movimento contra a Guerra do Vietnã tampouco veio a se expressar de uma maneira política. Havia muitas dissensões, muitas frações, muita fragmentação no seu interior. E mesmo havendo aquele poderoso movimento de massas no final dos anos 60, o fato é que isso não se transformou num partido de massas da esquerda americana que eventualmente pudesse romper o circuito, o cerco do sistema político-eleitoral vigente no país. A esquerda norte-americana, portanto, diante desse cenário, para efeito da disputa político-eleitoral, aqueles setores da esquerda que desejavam fazer disputa político-eleitoral tinham que escolher um abrigo, e o abrigo escolhido
naturalmente, foi o abrigo do Partido Democrata, o partido tido como de centro-esquerda, mais aberto à participação de grupos e correntes com um pensamento mais avançado, até mesmo um pensamento com algum corte socialista, vamos dizer assim, um corte mais próximo do que é a social-democracia europeia. E esses grupos foram encontrar guarida no Partido Democrata, como é o caso do Bernie Sanders, como é o caso do atual prefeito de Nova York, de Blasio, que teve um papel muito importante nos anos 80 na solidariedade à Revolução Sandinista, como é o caso de lideranças negras importantes que tiveram destaque político-eleitoral nos anos 60 e 70, foram ali no Partido Democrata buscar espaço político para poder fazer a disputa político-eleitoral. Sempre foi uma corrente muito minoritária, dadas as características de classe do Partido Democrata. No entanto, a crise do capitalismo americano levou a uma fortíssima polarização política no país. Por que levou a essa fortíssima polarização? Porque o formato do capitalismo americano, o modelo de desenvolvimento do capitalismo americano, entrou em crise. O modelo de abertura dos Estados Unidos, de abertura dos seus mercados, adotado pelo Partido Republicano e continuado pelo Partido Democrata, para ter em troca a abertura dos mercados dos outros países, tentando, com os lucros das corporações no exterior, compensar a perda de mercado para as corporações americanas dentro do país, este modelo foi altamente lucrativo para as grandes corporações que tinham um alinhamento de exportação, que tinham uma aptidão, uma vocação, uma condição de exportação, mas esse modelo massacrou, provocou uma redução da taxa de industrialização dos Estados Unidos, afetou os setores industriais mais tradicionais, afetou o emprego industrial, criou uma situação de precarização do trabalho muito forte, porque a política que os republicanos propunham para compensar esse desequilíbrio, enfraquecimento dos setores econômicos tradicionais, como contrapartida negativa do fortalecimento das corporações que se internacionalizavam, o modelo proposto pelo Partido Republicano foi reduzir direitos, foi reduzir os impostos dos ricos e das grandes empresas, foi reduzir os serviços públicos, foi aumentar a taxa de exploração da classe trabalhadora americana com muita precarização. E esse processo levou a um acirramento da luta política e social dentro dos Estados Unidos. Com o fortalecimento no Partido Republicano do seu setor mais radical, isso vem desde os anos 90, George W. Bush já era um setor mais radicalizado, e finalmente com Trump, que é claramente um setor direitista agressivo, um setor claramente mais antipopular, antidemocrático, que busca desconstruir, busca estabelecer internamente políticas pró-ricos muito fortes, reduzir os impostos dos dos estratos de renda maior. E, por outro lado, diante dessa situação cada vez pior do quadro social norte-americano, dentro do Partido Democrata começaram a se fortalecer os setores mais progressistas, representados por Bernie Sanders. Ganharam uma certa musculatura. Bernie Sanders esteve bastante próximo de vencer Hillary Clinton na disputa das prévias das eleições anteriores, e muitas pesquisas indicavam que Bernie Sanders talvez tivesse mais potencial de derrotar Donald Trump nas eleições do que tinha e teve Hillary Clinton, porque começa a haver uma lógica antissistêmica no país. A direita com Trump e Bernie Sanders começaram a encarnar uma lógica antissistêmica pela esquerda. Essa disputa continua desta forma nos Estados Unidos. Os setores centristas do Partido Democrata, embora sigam hegemônicos, terão dificuldades para barrar Bernie Sanders. Bernie Sanders consegue dialogar com a juventude, com o movimento negro, com
os grupos de defesa da população de origem latina, que se contrapõem às leis anti-imigração de Trump, consegue dialogar com a comunidade LGBT, contra a qual Trump move um discurso muito discriminador. Sanders consegue ser um representante de uma política menos favorável ao capital financeiro, menos favorável às grandes corporações e mais favorável aos direitos dos trabalhadores, à construção de sistemas públicos de educação e saúde através de uma taxação progressiva sobre as maiores rendas e fortunas. Esse discurso do Sanders tem hoje uma possibilidade social e eleitoral muito maior que no passado. Isso já foi provado, repito, nas prévias anteriores do Partido Democrata e continua a ter vigência. Nós não estamos falando, quando se fala de Bernie Sanders, socialista democrático, nós não estamos falando de uma esquerda anticapitalista, de uma esquerda rupturista, de uma esquerda anti-imperialista. Não se trata disso. É uma esquerda que se banha nas águas da social-democracia europeia, o que para os Estados Unidos é uma enorme novidade. Para os Estados Unidos é algo extremamente progressivo, porque os Estados Unidos sempre teve um sistema político que reduzia a disputa a projetos das classes dominantes, a projetos da burguesia norte-americana, sem qualquer espaço de projetos que buscassem contemplar de maneira mais ampla os interesses da classe trabalhadora. Neste cenário, a esquerda americana pode ter futuro. É um futuro difícil, serão eleições muito complexas, tanto para ganhar a prévia dentro do Partido Democrata e, mais ainda, para derrotar Donald Trump nas eleições de 2020. Donald Trump conseguiu, com suas medidas pró-capital, redução dos impostos, desregulamentação, precarização do trabalho, combate aos imigrantes, fechamento do mercado americano para certos produtos e reforço da indústria interna dos Estados Unidos, agressividade e pressão sobre os seus aliados para acordos comerciais mais favoráveis aos Estados Unidos. Com essa política, Donald Trump conseguiu melhorar a taxa de crescimento da economia norte-americana, que cresce mais do que a Europa, conseguiu gerar empregos, embora precários e de baixos salários, e com isso ele manteve sua base eleitoral de 2016, a julgar pelas pesquisas. A batalha contra Trump não será simples, mas a batalha de Sanders hoje, a batalha do que nós podemos chamar da esquerda política dos Estados Unidos, que está dentro do Partido Democrata, hoje tem mais possibilidades de sucesso do que no passado. Eventualmente, ainda que não vença as prévias e que a esquerda norte-americana pode, talvez, pensar que é chegada a hora de construir um terceiro partido, um partido independente, autônomo das forças populares dos Estados Unidos, da esquerda norte-americana. Termino por aqui minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, 2 mensagens. Primeira mensagem. Peço a vocês que façam uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês poderão tanto assistir nossas transmissões ao vivo, quanto pesquisar e, evidentemente, assistir edições anteriores do programa 20 Minutos e dos demais programas da TV Opera Mundi. Segunda mensagem. Solicito a vocês, encarecidamente, que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. O que é assinatura solidária? Um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, porque é um processo muito simples e rápido, no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Queria agradecer a todos que nos acompanharam nessa quarta-feira com o programa 20 Minutos Internacional e nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira com o 20 Minutos História, às 4h30 da tarde, no Facebook e no YouTube
20 Minutos História. Até lá e um grande abraço.